Glória a Deus, meus irmãos. A Páscoa não começou com Jesus. Pastor, que estranho. Se você lembra bem da história de Cristo, você lembra que ele se encontrou com os seus discípulos para celebrar a Páscoa. Então a Páscoa não é algo que começou ali. Você sabia disso? A Páscoa não começou ali em Jesus. Na verdade, a Páscoa é uma festa judaica. Na verdade, eles têm um jantar, o jantar de Seder. E este jantar, eles comemoram a Pessa. Você sabe o que quer dizer Pessa ou Páscoa? Significa passar por cima. Nossa, que estranho, uma expressão estranha, passar por cima. Sim, porque se você lembra daquela noite em que o povo foi liberto do Egito, e esse texto se encontra lá em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, eles estão vivendo a última praga, e a partir do verso 7, eles dizem assim, diz o texto bíblico: peguem um pouco de sangue, e passem nas laterais, nas vigas superiores das casas nas quais vocês comerão o animal. Olha o verso 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Essa é a Páscoa. E o que nós vamos viver é uma transição. Nessa hora, os nossos diáconos vão entregar para você aquilo que é um símbolo, uma memória, para que nós entendamos qual é a transição. Você vai receber no seu lugar aí um potinho que você tem, uma carne de cordeiro. Não é para comer cordeiro agora não, é só para você lembrar, tá bem? Ele tem um pão e um pouco de ervas amargas. E essas ervas amargas têm um sentido. O pão tem um sentido e a carne também tem um sentido. Você vai receber aí, enquanto eu vou falando para você. Não se preocupe com a movimentação dos nossos diáconos, mas eles estão entregando para vocês a primeira ceia. De fato, a Pessa significa exatamente passar por cima. Amém? Você está comigo aqui em nome de Jesus? A Páscoa significa passar por cima, porque justamente em Êxodo nós vemos um povo escravizado, um povo refém. Na verdade, esse povo havia sido explorado por mais de 400 anos. Eles eram um povo cuja identidade estava abalada. O faraó e o Egito estavam lutando para manter esse povo ali, e Deus ouve o clamor de uma gente. Na verdade, em Êxodo 2, no capítulo 2, no verso 23 até o 25, nós vamos ver que os israelitas gritavam ou gemiam e clamavam por causa da escravidão. E o seu grito subiu até Deus. Deus ouviu o clamor. A Páscoa, meu querido, começa no coração de Deus muito antes de começar na história. Porque o que nós temos aqui é uma intervenção do céu. Deus decide intervir para que este povo não permanecesse escravo. Então Deus levanta Moisés, Deus confronta Faraó e ele envia juízo contra aquela nação. Não são as pragas apenas que acontecem, mas são todas elas um sinal, um confronto direto com o poder de Faraó, que ali representava o poder de todo mundo. E nesta última praga, todos aqueles que eram primogênitos, os filhos mais velhos de todas as famílias, iriam morrer. Aqui está o ponto central. Não havia, escute,
distinção natural entre hebreus e egípcios. Eram todos seres humanos, todos com características de seres humanos. Não havia uma distinção. O sangue, era perna, era corpo. Não havia distinção natural entre eles. O que havia era a diferença aonde estava plantado ou passado o sangue. O que salvou cada família não era apenas a sua descendência, mas é o sangue. Êxodo 12, verso 13, vai mostrar exatamente isso para nós. Êxodo 12, 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei. Daí vem o nome Páscoa, Pessa, passarei por cima, passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Você tem na sua mão aí algo que lembra isso. Você pode abrir o seu copinho, você olhar para o seu copinho aí, pega o copinho. Alguém pode me trazer um copinho? Eu fiquei sem o copinho, gente. Eles vão pegar aqui, minha querida. Ela deixou comigo aqui. Você tem um pedacinho de pão, um pedacinho de ervas amargas e um pedacinho de carne de cordeiro. Estas ervas são para você molhar nessa aguinha que está aí com sal. Sabe, Deus entregou isso como um sinal para que nós pudéssemos lembrar. Sim, estas ervas amargas representam o amargor da escravidão. E o sal representa as lágrimas de quem foi escravo durante 400 anos. As lágrimas. Você pode pegar as suas ervas amargas e comer. A escravidão do pecado, a escravidão da morte. O pão e o cordeiro, que representou ali a liberdade. O pão sem fermento significa para o povo a abstenção do pecado. E o cordeiro é a representação daquele que foi morto e colocado o seu sangue nos umbrais das portas. Você pode pegar o seu pão com o cordeiro e comer, lembrando de um povo do Egito, um povo lembrando de um Deus que faz tudo pelo seu povo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus Todo-Poderoso. Porque um dia, no Egito, há mais de 2000 anos atrás, o Senhor concedeu salvação. O Senhor livrou o povo da escravidão. O Senhor deu a nós uma noite de libertação. Amém? Esta é a Páscoa. É lógico que de uma maneira muito simbólica. Mas esta é a Páscoa que Moisés, juntamente com todo o povo, recebeu de Deus. Este cordeiro significa a substituição. O cordeiro precisou morrer para que o sangue tivesse nas portas da casa. E a casa que estivesse com o sangue
seria livre. Bom, eu não preciso nem dizer para você que nasce aqui, nesse momento, uma transição. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Jesus é o nosso Cordeiro de Deus. Ele nos livrou da escravidão, da morte. O que nós temos aqui é uma conexão real com esta Páscoa, dos pães sem fermento, do cordeiro, das ervas amargas, do sal, do choro. O que eu e você temos aqui, representado nesse teatro, é uma transição. Porque o que Jesus fez para nós foi ressignificar o ideal comemorado nesta festa de Seder. O pão sem fermento, o pão sem pecado é o próprio Cristo. Ele diz: eu sou o pão da vida, sem fermento, porque ele foi o único homem que não pecou. O Cordeiro de Deus entregue para nós, nos livrando do amargor, da escravidão, do pecado. Séculos depois da Páscoa do Egito, Jesus está com seus discípulos, celebrando este momento, né? Para que vocês entendam, o jantar de Seder da Páscoa, ele é um jantar que dura horas, e alguns momentos, o judeu, ele toma algumas vezes, 4 vezes na verdade, taças, e o vinho é tomado, lembrando, e eles tomam uma taça do vinho e recitam parte do salmo. Eles pegam os pães sem fermento, eles pegam um pedaço de osso para lembrar o sacrifício, a carne do cordeiro, tem um pedaço colocado numa bandeja, ovos também. Eles fazem todo um cerimonial. E para que você entenda o que Jesus estava fazendo, era exatamente isso: comendo o jantar de Seder com os seus discípulos. E aqui ele marca uma transição importante. Em João capítulo 13, no verso 12, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então ele fez o quê? Não, só quem está acordado em nome de Jesus fez uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus fez aí? Entenderam o que eu fiz? Eu quero olhar com você para 2 perguntas que Jesus fez naquela noite. Você sabe que a técnica de fazer perguntas é uma técnica antiga, que aqueles que eram mestres faziam para ensinar os seus discípulos. Porque a pergunta é uma maneira de provocar o cérebro para que ele possa elaborar uma resposta. A maneira que a gente conhece na filosofia, a maiêutica socrática, ela diz que por meio das perguntas, o discípulo, ele quase que concebe a ideia como um parto. E o que é capaz de provocar este parto das ideias são as perguntas. Jesus foi o melhor mestre que houve, e ele usou muitas vezes as perguntas para provocar os seus discípulos. E nesta hora ele faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Para que eu possa dar o contexto para vocês, antes da cerimônia da Páscoa, o que Jesus faz é algo que é escandaloso para os seus discípulos. Porque ele chega num lugar onde ia ser o jantar e ele tira sua capa, pega a toalha e começa a fazer uma cerimônia que era humilhante, que nenhum mestre tinha o trabalho ou se dava o trabalho de fazer, que era lavar os pés. Você deve lembrar que os pés dos discípulos daquela hora, daquele tempo, não são pés limpinhos, que nem o seu que vai na podóloga ou na manicure e pedicure. Você tem que lembrar que os pés daqueles homens que andavam de sandália
Eram pés que eram todos bem sujinhos, muitas vezes cheios de casquinhas. Você imagina a unha, não tinha cortador de unha, irmão. Amém? Ô glória! Era uma atitude humilhante. E aquele que é o servo, que vem para remir o mundo, ele se põe a fazer uma cerimônia e lavar os pés dos seus discípulos. Essa pergunta que Jesus faz nasce então nesse momento em que Jesus está lavando, fazendo, e ele pergunta para os seus discípulos: vocês compreenderam o que eu fiz? Na hora que aqueles discípulos estão todos comentando, eles não tinham uma compreensão do que estava acontecendo. Na verdade, tudo que estava acontecendo com aqueles discípulos era tudo meio nebuloso. Havia algo acontecendo. E eles não tinham como perceber isso. Mas o que eu quero desenvolver com você é que esses discípulos estavam vivendo antes da obra da cruz. A cruz estava acontecendo, eles estavam dentro do processo, não tinham revelação completa, visão completa do quadro. Depois da cruz, tudo muda. Depois da experiência da cruz, tudo muda. O próprio Jesus, no capítulo 14, no verso 26, vai dizer que quando o Espírito Santo vier, for entregado, o que o Pai enviará em meu nome, Ele ensinará a vocês todas as coisas e fará que vocês se lembrem de tudo o que eu tenho dito a vocês. O ponto central aqui é que os discípulos não compreenderam porque eles ainda não tinham revelação do que Cristo estava fazendo, da obra completa dele, mas nós temos a revelação, nós temos o olhar da obra completa da cruz, e ainda assim, muitos de nós não compreendem, porque a atitude de Cristo mostra a humildade daquele que serve, é aquele que se humilha, é aquele que dá a vida pela sua família, é aquele que se coloca num lugar não de honra. É aquele que não se importa. Deixa eu dizer para você, meu irmão, nós sabemos que Jesus nos perdoou, mas por que nós vivemos com tanta culpa? Nós sabemos que em Jesus nós fomos transformados, mas porque nós vivemos como se não fôssemos. Nós sabemos que Ele é o Senhor, mas ainda nós temos tanta vontade de controlar a nossa própria vida. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, vai dizer que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Eu e você temos hoje um olhar completo para a obra da cruz, e a minha pergunta é: por que nós temos tanta dificuldade de viver? Não é falta de acesso à verdade, é falta de revelação desta verdade. Eu preciso que você entenda o meu ponto aqui, é que ao perguntar se os discípulos estavam entendendo o que eu fiz, aqueles homens não tinham a visão do todo. A questão é que eu e você temos. E a minha pergunta é: por que nós temos tanta dificuldade? E eu mesmo posso sugerir uma resposta: falta a nós, nesses dias, revelação da obra da cruz e do que Cristo fez naquela noite por nós. Falta a nós revelação, falta a nós uma obra do Espírito que completa aquele sentido ou aquela ação e gera em nós uma mudança. Se Jesus perguntasse para você hoje: você compreende o que eu fiz? O que você diria? Porque não é falta de acesso à verdade, é falta de revelação. Você pode conhecer a obra de Cristo e ainda assim não viver os efeitos dela. Por isso que eu e você temos que pedir ao Senhor que não sejamos cegos,
Porque a maior cegueira não é não ver ou não enxergar, mas a maior cegueira é aquela que não compreende o que o Espírito revela. A cruz já foi revelada para nós, querido irmão. A cruz já foi revelada, mas ainda nós precisamos compreender quem nós somos em face dessa cruz. E hoje o que Jesus pergunta para você é: você compreende o que eu fiz? Não só ao lavar os pés dos discípulos, mas você compreende o que eu fiz na cruz do Calvário? Esta revelação já está completa no seu coração. Você já compreende que esta ceia do Cordeiro é uma ceia que é apenas um espelho ou algo que reflete, uma imagem para algo que aconteceria. Você compreende o que eu fiz, diz o Senhor, por você. Porque sem compreensão e sem revelação, nós viveremos sempre entregando para Deus as metades do nosso ser. Meu querido irmão, a fé na nossa atualidade passa por uma crise, não por falta de informação, porque nunca antes na história desse mundo nós tivemos tanto acesso à informação, nós nunca tivemos tanto conhecimento disponível. Nós sabemos hoje todas as línguas que eram faladas, nós sabemos tudo que Jesus fez, nós sabemos de tudo, mas estamos como os discípulos naquela hora, porque a próxima pergunta que Jesus fez, e eu vou trabalhar só 2 perguntas antes da nossa ceia, é em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, Jesus está também fazendo uma pergunta no verso 27. Lucas 22, 27, Jesus pergunta algo, pois ele diz: quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como quem serve. Veja o pano de fundo. Jesus já havia lavado os pés dos discípulos, ele estava no meio do jantar de Cedra, estava conversando com os seus discípulos, e o Lucas 22, capítulo 22, vai mostrar isso, que no meio do jantar, olha que discípulos abençoados, começou uma discussão, sabe sobre o quê? Sobre quem era o maior, o mais importante. Escuta, eu fico pensando na aflição de Cristo. Ele está ali para morrer. Imagina o pano, a visão do todo. Ele está para morrer, está vendo, sabe que aqueles discípulos vão ser martirizados, vão ser açoitados. E ele está vendo os discípulos discutindo quem é o mais importante de nós. E Jesus, nessa hora, ele pergunta: quem que é o mais importante? É quem está à mesa ou aquele que serve? Ele coloca a condição daquele que é o escravo que está servindo ou aquele que está sentado à mesa? E ele mesmo responde: pois muito bem, eu estou entre vocês como quem serve. E Jesus está assumindo um papel aqui, prestes à cruz, em que os seus discípulos estão discutindo por posição, como eu falei, mas mostra que os discípulos estavam no lugar certo, com a pessoa certa, no momento mais importante da história, e completamente desalinhados. Ai, meu irmão, como isso é uma realidade nos nossos dias. Estamos muitas vezes no lugar certo, com as pessoas certas, encontrando algo pelo qual possa valer a pena, mas com o coração desalinhado. Meu irmão, como está seu coração nessa Páscoa? Porque quando Jesus responde ou faz essa pergunta: quem é o maior? Quem é o maior? Ele está mostrando para eles que estão todos sentados à mesa, que ele, que é o servo, havia acabado de lavar os pés dos seus discípulos. Deveria
reclamar para si a posição de honra, mas ele está dizendo, não é sobre grandeza, não é sobre grandeza. Ele está redefinindo. A cruz não se trata de grandeza, ela se trata de entrega. É quem está pronto. A cruz não é sobre grandeza pessoal, mas é sobre a redenção de um povo, a limpeza dos nossos pecados. E nós que entendemos que não temos nada a oferecer, diante dele, fomos libertos, remidos, salvos. Os discípulos ali estavam olhando para a grandeza pessoal, mas Jesus estava olhando para outro lugar. Enquanto eles pensavam em posições, Jesus pensava em entrega. Eles queriam subir no conceito e Jesus estava descendo para a morte. Hoje nós temos que entender, como discípulos de Cristo, qual é o nosso lugar e se nós temos revelação completa da cruz. E nós carregamos essas duas perguntas. Vocês entendem o que eu fiz? Ou quem é o maior? Nós carregamos estas perguntas. E hoje, em uma manhã de ressurreição, eu e você precisamos refletir se nós queremos reconhecimento, se nós queremos posição, se nós queremos ser vistos, ou se queremos ser servos que possuem revelação, humildes diante do Senhor, entregando tudo que somos a esse Deus. Marcos capítulo 10, Marcos 10, 43 até o 45, vai dizer, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Eu e você precisamos ter revelação disso, meu irmão. Revelação completa da obra da cruz. A cruz não apenas nos salva, mas ela nos confronta. A cruz confronta o nosso orgulho. A cruz nos mostra que é possível seguir a Jesus, deixando toda a nossa humanidade para trás. É possível seguir sem competir por posições, enquanto Jesus desce para servir. O coração humano insiste em subir para ser reconhecido, e esta é o movimento oposto. A grandeza do reino não é medida por quem aparece, mas é aquele que se entrega, e quem não entende a cruz sempre vai esperar reconhecimento, posição. A pergunta aqui, quem é o maior, tem um ponto central. É que os discípulos estavam olhando para a grandeza, para o reino político, para aquilo que poderia vir. Mas Jesus estava olhando um reino inabalável, um reino que é construído para além das alianças políticas, das alianças que fazemos nesse mundo. Jesus estava olhando para o meu coração e para o seu coração. E esta revelação só o Espírito pode dar a você. Porque eu termino aplicando algo importante a nós. Sem a revelação do Espírito, sem a revelação da obra da cruz, nós apenas cumpriremos ritos e propósitos e ações vazias de significado. Sem a revelação correta da cruz. Porque a cruz me faz, escute, enxergar quem eu sou. A cruz me faz olhar para dentro. E a partir desta revelação que eu estou dizendo aos irmãos, esta análise mostra as minhas fraquezas. Mostra como muitas vezes Jesus está falando de coisas espirituais e nós estamos falando de posições, nós estamos vendo o Evangelho falando de transformação e estamos esperando de Deus que Ele pague as nossas contas. Nós estamos vendo o Evangelho que trata de como ser um homem dentro de casa, uma mulher, um sacerdote,
um homem do Senhor. E nós estamos buscando de Deus coisas, reconhecimento, trabalho e posição. Sem a correta revelação da cruz, você nunca terá uma revelação de quem você é. Sua identidade. Hoje nós vivemos a era das identidades deturpadas. E boa parte da dificuldade que nós temos de nos reconhecer é porque nós olhamos para a cruz ainda como um domingo aí na igreja. A cruz tem que fazer parte do meu dia a dia, do seu dia a dia. A cruz nos transforma. A cruz transforma a forma como eu lido com a minha esposa. A cruz transforma como eu lido no meu trabalho. A cruz transforma como eu encontro as minhas relações. A cruz transforma. E como ela transforma, querido irmão? Ela transforma. Porque quando o Espírito dá revelação, Ele mostra como um espelho para você. E você consegue ver, eu preciso mudar tanto. Que hoje possa ser um dia de cruz para nós. Crucificados com Cristo, já não vivemos nós, como diz Paulo, mas o Cristo vive em nós. Por isso esta revelação mostra e diz que eu e você precisamos mudar. E fazemos isso juntos. Não fazemos isso de maneira apenas individual. Fazemos isso juntos. A beleza do corpo de Cristo é que nós temos uns aos outros. A maior característica da ceia é esta comunhão, esta comunidade. Quando Jesus propõe o jantar de ceder e ele diz, partindo o corpo, ele olha para todos. E ao partir o pão, ele está dizendo, nós precisamos uns dos outros. Se por meio das perguntas de Cristo, aqueles discípulos não entenderam, Ele vai dando revelação e diz, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Você compreende o que eu fiz, meu filho? Você compreende o que eu fiz, minha filha? Porque a cruz é a tua redenção. Não tem salvação fora da cruz. A cruz é o lugar em que a tua alma vai ser rendida. A cruz é o lugar onde você vai ser igreja. A cruz é o lugar que vai transformar a tua história. Você compreende o que eu fiz? Oh, Jesus, dê revelação pelo teu Espírito, para que a obra da cruz não fique apenas como uma história contada em um livro, mas que seja realmente a revelação do teu Espírito. Obrigado, porque nós temos igreja, nós temos comunidade, nós temos alegria. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do teu Santo Espírito e a obra da cruz esteja com toda a tua igreja, hoje e para todo sempre.